Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem não fica no Corinthians para 2025, sobre o dono do menor salário entre titulares do São Paulo e um atleta que ouviu nos últimos dias de Abel Ferreira que ele não faz parte dos planos do Palmeiras para o próximo ano. Além de tudo isso, o canal do Nicola ainda traz informações sobre uma nova reunião entre Marcos Braz e Gabigol. Falo também sobre John Textor, que precisou se explicar diante de todas as punições impostas ao Lyon. Para completar, primeiro reforço do Santos para o próximo ano, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com mais de 20 anos de mercado, passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro. Deixa eu mostrar na tela partidas da noite desse sábado pela Série B do Brasileirão com os meus palpites. Acho que o Goiás vence o Amazonas fora de casa, que o Vila Nova bate o Ituano e que o Sport bate a Ponte Preta. Já no domingo tem mais jogos pela Série B. Queria destacar a minha previsão de vitória do Santos contra o Vila Nova e do Ceará contra o América Mineiro. Para você fazer sua fezinha na Betano nesses jogos ou em quaisquer outros campeonatos, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola para que o pessoal saiba que você veio daqui, beleza? Última informação, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Gerson, o meio-campista do Flamengo, teve uma indisposição estomacal e, segundo a CBF, não participou do treino desse sábado. De qualquer forma, deve ter sua presença garantida para o confronto de terça-feira contra o Uruguai. Já a minha portuguesa espera realizar nos primeiros dias da próxima semana uma reunião entre os sócios para que tenha a aprovação final da venda da SAF para os 3 acionistas, a XP, a Rivi e também a tal Partners. Assim que houver esse acordo, a portuguesa já deve começar a ter reforços de olho na próxima temporada. Para completar, contar que o Vasco não descarta aumento salarial para o Verratti, mas o presidente Pedrinho concedeu entrevista nessa semana e considerou o salário do Verratti um bom salário. Então, a julgar pelo que disse o Pedrinho, não estou muito esperançoso de que o Pirata tenha um reajuste salarial para a próxima temporada. Quero te contar agora a história de um empresário brasileiro que está fechando com alguns dos principais jogadores do país, e o começo dele no mundo do futebol foi como motorista do Kaká. Eu me refiro a Júnior Mendonça, que entra para o mundo do futebol como uma espécie de faz-tudo do Kaká nos tempos em que o atleta defendia o Real Madrid. O Júnior Mendonça, por conta dessa relação com o Kaká, se tornou íntimo de jogadores brasileiros que atuavam no Shakhtar Donetsk. E o passo seguinte foi que ele passasse a representar Alex Teixeira, William, Douglas Costa, Luiz Adriano, Dentinho, entre outros. A vida do Júnior Mendonça mudou de forma radical, ele ficou milionário, representando esses atletas com contratos gigantes no próprio Shakhtar ou com transferências também para outros países como a China. Júnior Mendonça tomou uma proporção tão grande que alguns anos depois ele chegou até a abrir mão do futebol, representando apenas o Douglas Costa, o Alex Teixeira em negociações pontuais. Mas o Júnior decidiu voltar com tudo ao mercado e está fechando representações de jogadores importantes, como o Luiz Henrique do Botafogo, como também o Wendel, que pertence ao Zenit, jogador que já foi pretendido por Flamengo, Palmeiras, Corinthians, entre outros. Nessa última leva de atletas, Júnior Mendonça também passou a representar o Arana. Nesses 3 casos, do Luiz Henrique, do Arana e também do Wendel, com pagamentos de prêmios bem altos, milionários. Só para vocês entenderem, hoje as principais estrelas do futebol brasileiro mudam de empresários desde que recebam desses agentes compensações financeiras interessantes. Há quem garanta que o Júnior Mendonça, que lá atrás trabalhava como motorista do Kaká, tem pago mais de 1 milhão para cada um desses atletas, desde que eles estendam ou aceitem o direito de que o Júnior passe a representá-los. Só para completar sobre essa história, Guilherme Arana, que é pretendido por clubes do exterior e pode ser negociado no fim desse ano. O Luiz Henrique é outro alvo de clubes de fora.
Bora falar agora sobre Abel Ferreira, informação exclusiva. Quero contar para vocês que o técnico português foi procurado nos últimos dias pelo Naves. Zagueiro formado na base do Verdão, alguém com 15 partidas no time profissional nessa temporada. O Naves foi perguntar para o Abel de boa se ele seria utilizado, quais eram os planos da comissão técnica para com ele. E o Abel deixou bem claro que ele precisa procurar clube porque não vai ser aproveitado no próximo ano. Diante desse cenário, o Naves já autorizou seu empresário, o Diogo Silva, da Web Soccer, a buscar interessados no Brasil ou no exterior. O plano inicial do Palmeiras era de que o Naves fosse negociado em definitivo, mas diante da perda de espaço do Naves dentro do próprio Verdão, a tendência é que o negócio apareça por empréstimo. O Los Angeles FC e o Famalicão de Portugal já são alvos, são clubes interessados em contar com o jogador por empréstimo. Naves, que tem 22 anos de idade, renovou recentemente seu contrato com o Verdão. Novo vínculo só se encerra em dezembro de 2028. O Naves, depois da saída do Luan, chegou a ser o terceiro zagueiro do elenco do Palmeiras, só atrás do Murilo e do Gustavo Gomes, mas mais recentemente ele acabou perdendo espaço também para o Vitor Reis, e com a chegada de reforços para a zaga no ano que vem, entre eles do Santi Mingo, zagueiro que eu contei para vocês, que pertence ao Defensa e Justiça e tem negociações avançadas, o Naves ficaria com ainda menos espaço. Bora falar agora sobre o Santos, que pretende fazer de Danilo Barbosa seu primeiro reforço para a próxima temporada. Volante que pertence ao Botafogo, contrato até junho de 2025. Danilo vem jogando bem menos do que se imaginava na atual temporada, 45 jogos, sendo 29 como titular. Tem ainda 3 gols e uma assistência. O Santos, ainda que não tenha um técnico, já entendeu que o Danilo Barbosa poderia ser uma peça importante para se juntar a Pituca, João Schmidt, entre outros. E as negociações já existem, a informação foi divulgada em primeira mão pelo Wagner Frederico. Como o Danilo Barbosa tem contrato por mais apenas 8 meses, e a partir de janeiro pode assinar um pré-contrato, o Santos até cogita a possibilidade de uma pequena compensação financeira ao Botafogo para que esse negócio seja fechado nas próximas semanas. Quero falar agora sobre John Textor, o dono da SAF do Botafogo e também do Lyon, precisou dar explicações e concedeu uma entrevista coletiva nesse sábado, assegurando que o Lyon não será rebaixado. Declaração do dono da SAF do Lyon, abre aspas: "Quero dizer ao mundo, o Lyon não será rebaixado. Não há chance disso. Nós temos recursos e, se falharmos em tudo, temos acionistas. Ninguém vai deixar o clube ser rebaixado." O Textor completa: "Nas projeções temos muito mais dinheiro do que precisamos. Essa decisão de punir o Lyon com o rebaixamento no fim dessa temporada, se a condição financeira do clube não melhorar", o Textor completa: "A decisão não tem impacto em transferências. A lacuna que tem de ser coberta entre agora e o fim do ano é de 100 milhões de euros. Até lá, não teremos problemas", Textor garantindo tranquilidade, mesmo com a obrigação de garantir 100 milhões de euros nas próximas semanas. Só para completar, importante contar que o Textor, nessa entrevista coletiva, também sinalizou como iminente a venda de 45,3% das ações do Crystal Palace, que são dele. Diante disso, com essa grana, seria confortável para que o Lyon colocasse sua casa em ordem e não fosse punido com esse rebaixamento no fim da temporada. Lyon, que está proibido de contratar jogadores e passou a ter a sua folha salarial regulada pela Federação Francesa. Hora de falar sobre Gabigol, clima de paz, ou pelo menos mais ameno, entre o atacante e Marcos Braz, o vice-presidente de futebol. Ao longo dessa semana, o Júnior Pedroso, o representante do Gabigol, já havia conversado com o Marcos Braz. E rolou uma reunião nas últimas horas, uma reunião rápida de mais ou menos 30 minutos entre o Braz e o Gabigol, e ficou definido que o Gabigol será reintegrado ao elenco, podendo atuar, inclusive, diante do Cuiabá na próxima quarta-feira, na Arena Pantanal. Existe a grande chance de o Gabigol terminar a temporada jogando pelo Flamengo. Vocês vão lembrar que depois da vitória do título contra o Atlético Mineiro, o Flamengo chegou a anunciar que o Gabigol talvez não mais jogasse e pedia na oportunidade de uma reunião com o Júnior Pedroso para discutir uma rescisão de contrato de forma amigável. Ao que parece, não vai haver essa necessidade. O Gabigol segue fora dos planos do Flamengo e segue decidido a não renovar o contrato, mas ao menos ele vai ter a chance de atuar pelo time até o fim da temporada, o mais lógico, o mais natural e o mais normal, até porque o Flamengo não tem o Pedro, o Carlinhos está muito longe de ser um jogador confiável. Se você abrir mão do Gabigol nessa reta final de temporada, certamente você traz prejuízo ao Fla. Ou você pensa diferente, já usa o espaço para comentar e deixa registrada a sua opinião. Combinado?
Bora falar agora sobre o jogador com o menor salário entre todos os titulares do São Paulo. Você tem alguma mínima ideia de quem seja? Pois eu respondo: Sabino. Atleta que virou destaque do tricolor de Zubeldia nas últimas semanas, titular absoluto, chegou a barrar em alguns jogos o Arboleda. Pois saibam que o Sabino ganha 60 mil reais por mês no São Paulo. Números que contrastam com 1,5 milhão de reais a que tem direito o Lucas Moura ou aos 800 mil de Calério. Luiz Gustavo ganha 700 mil, entre vários outros atletas com salários estratosféricos. O Sabino chegou ao São Paulo num contrato de risco. Ele vinha se recuperando de contusão no esporte e assinou um contrato curto em que ele precisaria mostrar que era capaz de ficar. Houve essa concordância, o contrato foi estendido até dezembro, mas seus vencimentos de 60 mil reais foram mantidos. Para 2025 ele passa a ter um reajuste já garantido, quando ganhará 150 mil reais por mês. A questão é se o Sabino fica para o próximo ano. Tem um clube na Rússia disposto a pagar 4 milhões de euros para comprá-lo. São Paulo, que não gastou nada para adquiri-lo, tem 80% dos direitos econômicos. Os outros 20% pertencem ao próprio jogador. Já o Santos, de Alexandre Galo, tinha 10% do valor de uma venda futura, mas o Galo não demonstrou nenhuma intenção em ficar com esses 10% e o Santos desperdiçou assim a chance de fazer dinheiro. Quero falar agora sobre o Corinthians, quem fica e quem não fica para o próximo ano. O Timão deve fazer algumas mudanças no seu elenco, até porque 7 atletas têm contrato até 31 de dezembro. São eles o atacante Romero, o goleiro Hugo Souza, o zagueiro Kaká, o volante Maicon, o também zagueiro Caetano, o meio-atacante Matheus Araújo e o meio-atacante Juan Oliveira. Começar sobre a situação do Romero. Romero só não fica no Corinthians para o próximo ano se não quiser. Ele já bateu uma das metas previstas no contrato, ou seja, a renovação se dá de forma automática até dezembro de 25, a menos que o Romero não queira ficar. Romero tem sido alvo de especulações no São Lourenço e precisa dizer ao Corinthians se tem a intenção de continuar. Sobre Hugo Souza, tudo depende de um acordo financeiro entre Corinthians e Flamengo. O Timão precisa convencer o Flamengo a aceitar uma garantia bancária para um parcelamento de 5 milhões de reais. Esse parcelamento vai ser feito em 4 vezes. Sobre Kaká, está emprestado pelo Tokushima, um time japonês, mas ele já bateu a meta de 2.000 minutos em campo. Dessa maneira, o Corinthians vai ser obrigado a adquiri-lo em definitivo por 2 milhões de dólares. Então dá para cravar que o Kaká fica. O Maicon se recuperando de uma contusão super longa, conversas em estágio avançado para que o Shakhtar Donetsk reempreste o Maicon para o próximo ano. Em relação a Caetano, zagueiro da base, renovação praticamente descartada. O Caetano havia ouvido uma proposta do então vice-presidente de futebol. Essa proposta, a partir do momento em que o Fabinho Soldado assume o comando do time, ela é diminuída. O Caetano não gostou da oferta feita pelo Fabinho, não houve acordo, inclusive o Caetano não tem sido muito utilizado. Os casos do Matheus Araújo e do Juan Oliveira, atletas considerados abaixo daquilo que o Corinthians pretende ter para o próximo ano, não permanecerão. Há também atletas com contratos longos que devem ser negociados. Os casos mais graves do Pedro Raul, atacante que custa 700 mil reais por mês e foi comprado por 5 milhões de dólares. Há outros jogadores que também não fazem parte dos planos do Corinthians e devem ser negociados nos próximos dias, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!